Oi galera, mais uma aulinha começando. Nessa aula a gente vai aprender a fazer a distribuição por níveis e subníveis dos elétrons, só que agora a gente vai conversar sobre os íons. Sim, os íons entram nessa jogada também. E por quê? Porque a gente já sabe que os íons eles são as espécies carregadas eletricamente. Então o que a gente pensa? Se há uma carga e agora a gente não tem mais aquele equilíbrio da quantidade da partícula que é positiva, dos prótons, e dos elétrons que são as negativas. Então agora E vai ser diferente de P e dá para fazer a distribuição eletrônica também, mas como a gente vai ter que refletir? A gente vai ter que observar o número atômico do elemento químico, então ele vai ser dado naquele cantinho inferior esquerdo, só que agora a gente vai ter que observar a carga desse elemento também. Por quê? Porque a carga vai indicar para a gente sobre os elétrons que ele terá a partir do momento em que a gente retirar ou acrescentar elétrons, que é isso justamente que um elemento químico faz quando ele se torna um íon. Então, assim, quando a gente contar a quantidade de elétrons, vai ser possível distribuir da mesma forma aqueles elétrons pelos subníveis e pelos níveis que são as camadas de energia. Então, como a gente vai fazer isso? A gente vai ter que ter um cuidado redobrado. Por quê? Porque os elétrons que serão retirados para o caso dos cátions ou acrescentados para o caso dos ânions, eles têm que ser obrigatoriamente os elétrons da camada de valência. Então, não será simplesmente retirar elétrons de qualquer subnível. A gente vai ter que prestar atenção no subnível que está contido na camada de valência. E assim, a gente consegue uma correta distribuição do elétron de um íon. Dessa forma, a gente pensa sempre em distribuir o átomo. Então, daí a gente vai observar a camada de valência daquele átomo e depois pensar: devo retirar ou devo acrescentar elétrons? Sendo assim, quantos elétrons entram nessa história? E aí a gente faz a distribuição e consegue dar aquelas mesmas caracterizações. Vamos aos exemplos. Então vocês veem aí que eu botei os mesmos exemplos que estão na lista 5, né? Que é a lista de conteúdo de vocês. Só que 2 eu já deixei prontos, mas eu preciso trabalhá-los aqui para fazer mais sentido aquela história que a gente conversou. Então qual é a minha dica para vocês? Vamos lá! Primeiro, então, a gente vai ignorar a carga. Ignorem que ela existe. Tentem primeiro passar os elétrons em função do número atômico, então pensando no átomo mesmo. E depois a gente vai observar como vai funcionar para o íon. Então vamos lá. Para o flúor, a gente vai ignorar, então, primeiramente, essa carguinha 1-. E a gente vai fazer a distribuição dos elétrons pelo elemento. Então vamos lá. 1s2 é o primeiro subnível, ó lá, 2s2 o segundo, a gente inclusive já fez esse, e o próximo então é 2p5, então ó, passo pelo primeiro, passo pelo segundo, esse é o terceiro subnível e já tenho que parar aqui porque os 9 elétrons já foram distribuídos. Então assim, a gente tem a distribuição do flúor enquanto átomo. Vamos aos níveis. Então, K igual a 2, lembrando que 1s2 é dessa camada, e 2s2 e 2p5 pertencem à camada L, que é a segunda camada, que tem então esses 7 elétrons. Só que o que vai acontecer para o flúor? Vamos lá? Agora a gente precisa observar a carga. Então, quando a gente observa a carga, a gente verifica que o flúor é um ânion monovalente. E o que quer dizer isso? Que ele apresenta agora um elétron a mais que o próton. Então, o que vai acontecer? Para o flúor, já que agora ele vai receber um elétron, ele passa a ter 10 elétrons. E onde esse elétron será então acrescentado? Na camada de valência. Então, a camada de valência dele, que é a camada L, que tem 7 elétrons, ela deixa de ter 7 e passa a ter 8 elétrons. Só que a gente tem que pensar também no subnível contido nessa camada. Então, a gente vai colocar um elétron nesse subnível também. E qual o subnível? O último, mais energético. Por quê? Porque é ele que ainda pode ser preenchido. Esse daqui já está todo completo. Então, de 2p5, a gente apaga o 2p5 e passa a ser, então, 2p
6, distribuindo então agora os 10 elétrons que flúor passa a ter. Então ele segue com seus 9 prótons, mas ele passa a ter agora 10 elétrons. Vamos às caracterizações. Subnível mais energético, então, se vocês olharem para o átomo de flúor, era 2p5, agora passa a ser 2p6. E a camada de valência? Vejam que permaneceu a mesma, porque nessa camada ainda cabia mais um elétron. E qual é a dica que eu tenho para dar para vocês? Dica valiosa, hein? Todo ânion vai terminar em P6. Todo ânion. Confia em mim, vocês vão ver que as próximas distribuições darão sempre isso. Sempre terá o elétron que será acrescentado, ele vai ser justamente para chegar em P6. Então é por isso que vai mudar de monovalente, bi, tetravalente e assim vai. Vocês vão ver mais. Então vamos para o próximo. Agora a gente vai falar primeiro de um cátion. O cátion, então, é o íon positivo e o cátion é aquele que perderá elétrons. Então, a gente já tem que ter mais ou menos uma noção que esse elétron, ele tem que sair. E por que eu já estou falando no singular? Porque se ele é monovalente, é um só. Mas o que é interessante a gente fazer primeiro? Distribuir os elétrons do átomo de potássio. Então, vamos lá. 1s2 é o primeiro subnível. 2s2 o segundo, 2p6. A partir de agora eu acredito que muitos de vocês já tenham inclusive começado a decorar essa primeira parte, né, do diagrama. Isso vai acontecer mesmo. Olha lá, 1s2, 2s2, 2p6. Ainda temos 10, faltam 9 para o átomo, ainda não estamos conversando do cátion. Próximo então é o 3s2, olha lá, é o próximo subnível. Depois dele vem o 3p6 e ainda falta um elétron que vem do 4s, que não vai dar para escrever S2, será 4s1. Distribuindo pelas camadas, K igual a 2, L igual a 8, M igual a 8 também e N igual a 1, porque o 4s1 pertence à camada N. O que a gente vai precisar de fazer agora? Retirar o elétron, porque ele é um cátion. E vejam só, olha quantos elétrons tem na camada de valência, justamente 1. Então, o que vai acontecer? Já que esse elétron ele será retirado da camada de valência, toda essa camada vai deixar de existir. Sim, no momento em que esse elétron é retirado, já que só havia um elétron nessa camada, essa camada deixa então de existir. E que vai deixar de existir também? Olha esse subnível aqui. 4s1 vai todo embora. Então, olha o que eu quero conversar com vocês, hein? O meu apagador é a sua borracha. Não é para fazer um X, não é para rabiscar, é para simplesmente retirar, apagar. Então, vamos lá. Agora chegou a hora de caracterizar. O elétron de diferenciação é o elétron que está no subnível mais energético. Só que vejam como mudou para o potássio. Antes era 4s1 o subnível mais energético. Para o cátion, passa a ser 3p6. Já o elétron de valência para o átomo do potássio estava na camada de valência, que era a Ne, só que a camada N para o cátion deixou de existir, então passa a ser essa daqui a camada de valência, e é a camada Me. Por que isso aconteceu? Porque o elétron foi retirado, e se ele foi retirado e ele era o único elétron dessa camada, desse subnível, eles deixam também de existir. Vamos para mais um exemplo, ó, os ânions. Lembra da história do P6? Vocês vão ver que a gente vai chegar lá. Então, o germânio é um elemento de número atômico 32. Então, enquanto o átomo, ele também tinha 32 elétrons. Vamos distribuí-los. 1s2, 2s2, sempre acompanhando pelo diagrama, hein? 2p6 é o próximo, 3s2, 3p6. Vou voltar lá para vocês lembrarem o que eu fiz. 1s2, 2s2, 2p6. 3s2 foi o próximo. Subi para a próxima diagonal, 3p6. Eu faço aqui e conto quantos elétrons já foram, quantos já estão nesse expoente. Então, ó, 10 aqui, 18, ainda cabem um tanto.
4s2 é o próximo. 4, ó, depois daqui, a gente já tem 20. Então, olha quem vem depois do 4s2, 3d10, certo? E aqui, olha, depois ainda, faltam 2. Depois do 3d10, vem, ó, 4p6, mas não vai dar para escrever p6. A gente vai colocar só quantos elétrons ainda cabem, que são 2. Então, 4p2. Feito isso, distribuímos pelas camadas. Camada K, 1s2 pertencendo à camada K. Camada L é a segunda, 2s2, 2p6 pertencem a ela, então 8 aqui. 3s2, 3p6 e o 3d10, lembrem-se disso, quando começa a aumentar a quantidade de subníveis, essas camadas vão se misturar ali na distribuição, mas na hora da gente contabilizar, a gente tem que lembrar, passar o olho por toda a distribuição. 3s2, 3p6, 3d10, somos expoentes igual a 18. E a última camada, que é a camada N, com subníveis que começam com 4. Olha lá, 4s2 e 4p2. Então, N igual a 4. Só que o que a gente viu para germânio, germânio é um ânion tetravalente. O que quer dizer isso? Que haverá, então, para este elemento, a partir de agora, que ele vai, então, se tornar um íon, 4 elétrons a mais que os prótons. A gente não mexe aqui, a gente vai mexer na quantidade de elétrons. Então, de 32 elétrons que ele tem aqui nesse momento, ele passa a ter 36. E lembra da história? Faltam quantos para chegar no 4p6 mesmo? 4? Olha lá a carga dele. Não é coincidência. Então, vamos lá? De 4p2, ele passa a ser 4p6. E de N igual a 4, 4 elétrons serão acrescidos. Passa a ser N igual a 8. Caracterização, então, desses dois. Subnível mais energético. O último subnível escrito, 4p6, mudou, não é? Antes era 4p2. Caracterização, então, para a camada de valência. A última camada, que é a camada Ne. E essa, então, é a distribuição para o germânio. Próxima distribuição, vocês já estão vendo o númerozinho aqui, né? Não é pequenininho, não. Vamos lá que a gente vai ter coragem para poder fazê-lo. E eu quero, inclusive, incentivar que vocês façam também distribuições com elementos de número atômico maior, para vocês treinarem mesmo esse diagrama. Porque a partir do momento que você faz uma distribuição bem grandona assim, você vai conseguir fazer as menores. Então vamos ao rádio. Primeiro, ó, ignorando a sua carga, eu vou fazer a distribuição do rádio pensando nos seus 88 elétrons. Vamos comigo. Então vamos lá. 1s2 é o primeiro, 2s2 o segundo, 2p6. Aqui, ó, vocês vão andar bastante. A gente vai fazer bastante elétron aqui e bastante subnível. 3s2, 3p6, 4s2. Esses todos podem ser escritos, ó, são os mesmos, inclusive, do germânio. 3d10 e 4p6. Eu vou parar aqui porque até aqui a gente sabe que tem 36 elétrons. Então, eu vou observar até onde a gente já foi. Ó, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 já foram, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6. A gente está aqui e a gente já sabe que tem 36 colando aqui do germânio do que a gente já fez. Então, depois do 4p6, eu vou lá no diagrama observar. 5s2 é o próximo, então eu escrevo aqui. Depois do 5s2 até aqui, então a gente tem, ó, 36, 38, ainda falta um bocado. Então, depois do 5s2, vamos ao 4d10. Então, agora a gente passa a ter 48. Vocês estão vendo que toda hora eu vou somando para a gente não se confundir. Depois do 4d10, 5p6. Então, 48 mais 6, 54. Então, 5p6 pode ser escrito. Depois do 5p6, 6s2. 56.
Depois ainda, ó, do 6s2, ó quem começa a aparecer? 6s2, próxima diagonal, 4f14. Olha o tanto já de elétron que a gente pode colocar. E cabe ainda, porque a gente só tem 56. 56 mais 14, 70. Então, a gente pode escrever 4f14. 70, já estamos chegando mais perto, né? Então, 4f14, o próximo é 5d10, então chegamos no 80. Depois do 5d10, 6p6, então chegamos no 86. E mais ainda, 7s2, terminamos, chegamos no 88. Ufa, um monte, né, de subnível. Então a gente está observando aqui o tanto que a gente consegue em relação a esses subníveis, de vê-los então em função da quantidade de elétrons. É difícil? Eu acredito que agora, quanto mais você fizer, você vai começar a achar mais fácil, mas talvez você continue achando trabalhoso, porque de fato é. Vocês estão vendo o tempo que eu preciso tomar para poder fazer isso? Mas chegamos. Vamos distribuir pelas camadas. Vou destacar de novo, aproveitar esse momento que a gente tem mais camadas e vou começar a destacar para vocês observarem subnível em função das camadas. Vamos lá. Então, ó, o 1s2 eu vou destacar e o 1s2 é o subnível que pertence à camada K. Então, a camada K, ela possui 2 elétrons. Vou até, ó, botar em quadradinho. 2s2 e 2p6 são outros 2 subníveis que pertencem à próxima camada. Vou destacá-los. E essa próxima camada é a camada L, que tem 8. Feito isso, eu vou para a próxima, que é essa daqui, ó, a terceira, e penso nos subníveis contidos nela, os que começam com 3. Então, entram 3s2, entra também o 3p6 e entra o 3d10. Então, esses 3 subníveis pertencerão à camada M, com 18, porque eu somo os expoentes e chego ali. Feito isso, eu vou para a próxima camada, a quarta, então eu olho os subníveis que começam com 4 e vou destacá-los. Vamos lá, 4s2, 4p6, 4d10 e ó quem tá também, o 4f14. Somo todos os elétrons, então ó, S2, P6, então isso vai ser igual a 8, D10, 18, F14, 32. Lembram que é essa mesma quantidade que ela comporta? Então, vocês estão vendo que a gente está distribuindo também pelas camadas de acordo com o que a gente tinha visto antes? N igual a 32. Vamos lá que ainda a gente tem mais camadas. 5S2 é o próximo, porque a gente agora começa a falar da quinta camada. 5P6 mais outro, 5D10. Então, a gente tem aí esses 3 subníveis que pertencem. Ó, se vocês passarem um olho, não tem mais nenhum subnível que começou com 5. Então, daqui, ó, eu somo 2, 2 mais 6, 8, mais 10 igual a 18. Então, a camada O vai ter 18 elétrons. E boto aqui também destacados. Feito isso, eu vou para a próxima camada, KLMNO-P. A P é a sexta camada, então eu procuro subníveis que começam com 6. Então, a gente está observando aqui, ó, o 6S2 e o 6P6. Estes dois estão contidos na P. Somo os 2 expoentes, então isso vai dar igual a 8. Destaco essa daqui também. Calma que falta mais uma, que é a sétima camada, a Q. Olha lá, a Q, que é a sétima camada, tem 2 elétrons do 7s2, que a gente vai destacar aqui de vermelhinho. Só que isso é para o átomo. O que a gente vai fazer agora? Pensar no rádio como o cátion bivalente, que é o que ele está sendo neste momento, quando ele se transforma num íon. Se ele é um cátion bivalente, o que a gente tem que observar? A retirada de 2 elétrons, porque agora haverá
mais prótons do que elétrons. E quantos isso? 2. Então, o que acontece? Se antes ele tinha 88 elétrons, quando ele se tornar um cátion bivalente, ele passará a ter 86, que é o que a gente vai fazer agora. Então, eu preciso retirar 2 elétrons. E de onde eles têm que sair? Da camada de valência. E não é coincidência que ela tem esses 2 elétrons. É justamente isso que a gente vai precisar de fazer, retirá-los. Então, o que a gente faz, olha lá, essa camada também vai deixar de existir. Então, eu apago a camada que eu tenho que retirar. E, de novo, por que eu tenho que retirar a camada? Porque havia nessa camada 2 elétrons e é justamente o que ele se tornou, um cátion bivalente. Então, se eu tiro a camada Q, eu também tenho que tirar, ó, o 7s2. E esse subnível simplesmente deixa de existir, porque essa 7ª camada também sairá. Como que a gente faz agora? Caracterize, então, o elemento rádio, que agora se tornou um cátion. O elétron de diferenciação é aquele que está no subnível mais energético. E o subnível mais energético dele era o 7s2, mas não é mais. Agora é o 6p6. Já o elétron de valência está contido na camada de valência, que era a camada Q que a gente tinha escrito aqui, só que ela deixou de existir. Então, passa a ser agora a camada P, a camada em que a gente encontra o elétron de valência, é nela que ele está. E assim, a gente termina a caracterização do rádio. Feito isso, a gente tem então a distribuição dos cátions e dos ânions, mas ainda há um tipo especial para os cátions que a gente vai conversar na próxima aula. O que é interessante que vocês façam a partir de agora? Que vocês caracterizem os elementos que estão aí nos exercícios, façam as distribuições, treinem bastante, que agora sim vocês vão compreender melhor o que um íon é capaz de fazer em função da quantidade de elétrons. Então fica o meu beijo para vocês e até a próxima aula. Tchauzinho!